mais poderia ser dito e feito o Senhor. Não o disse, porém, nem o fez. E o que não disse, o que não fez, são tão grandiosos que atestam a excelente procedência dele. Recusado por uma aldeia do interior de ser ali agasalhado, nada disse, e instado pelos discípulos, para que ateasse fogo do céu sobre o lugarejo ímpio, não fez. Retirou-se em silêncio, plácido e triste, seguindo adiante. Acusado por comensais dos interesses imediatos de assolar as massas infelizes que o seguiam esperançadas, não disse um revide, não expôs uma defesa, não reagiu com irritação, não fez uso dos seus poderes. Conclamado por aqueles que o desejavam triunfador na terra, não apresentou explicações, não debateu o assunto, retirou-se a sós. Na cruz, resignou-se a não dizer senão o indispensável para o tributo de amor, submetendo-se incomparável à vontade do Pai. Medita sobre os não ditos e não feitos do Senhor. Se a dificuldade é a incompreensão de quem amas quando a serviço dele te amesquinham, não te amofines. Se a luta recrudesce e o combate acirra, não desesperes. Se a enfermidade avança e te vence, não desanimes. Se todos os males de fora e de dentro de ti mesmo ameaçam te conduzir-te à desencarnação, não recalcitres, não te defendas se injuriado, não te justifiques se perseguido, não te exponhas se angustiado, não digas, nada faças, mesmo que tenhas o que dizer e disponhas de recursos para fazer. Teus ditos e teus feitos já falaram por ti. Se não fizerem ouvir, porfia confiante de fé robusta. Mais vale ser vítima da impiedade quando se está com a consciência tranquila, do que perseguidor entre ovações, carregando uma consciência em brasa. Se a vida solicitar ao teu espírito o pesado tributo da tua doação total pela causa do amor que abraças na seara de luz do Evangelho e do Espiritismo, não te negues, não recuses, nada digas, nada faças, entregando a vida e aspiração às mãos dele, pois que, mesmo morrendo na liça, incompreendido e ralado, ascenderás tranquilo aos páramos do amor para voltares a fim de ajudar mais tarde os que te perseguiram e injuriaram vitoriosamente, ficando, porém, nas linhas sombrias e tristes da retaguarda, esperando pelo teu socorro. Velho tema, sempre novo. Trabalhar, trabalhar. Quanto possível, porém, trabalha servindo, além dos horários e faixas de obrigação, de vez que a atividade no bem comum é fundamento efetivo da evolução. Nos dias nublados de tristeza, quando obstáculos te induzam ao desalento, vence as próprias inibições acrescentando mais trabalho à execução dos deveres que te cabem, e o trabalho, em nome de Deus, te descerrará passagem para os campos luminosos do otimismo e da esperança. Quando o fracasso te visite, procurando desfibrar-te a coragem, adiciona mais trabalho aos encargos que te restem, e o trabalho, em nome de Deus,
te descortinará nova estrada de acesso ao suspirado refazimento. Se amigos te abandonam em meio das responsabilidades abraçadas em comum, impondo-te duro legado de sarcasmos e lágrimas, oferece mais trabalho na obra que a vida te deu a realizar. E o trabalho, em nome de Deus, trará outros corações queridos ao teu círculo de ação, habilitados a compreender-te e amparar-te o caminho. Ante as incompreensões que te ameacem o equilíbrio na esfera de compromissos e tarefas que te dizem respeito, adita mais trabalho ao montante das obrigações próprias, e o trabalho, em nome de Deus, te imunizará contra quaisquer vibrações de censura indébita ou contra o assalto de apontamentos negativos. Surja esse ou aquele impedimento no cotidiano, trabalha e serve em benefício dos outros, com mais segurança e mais veemência. A vida na Terra é comparável à viagem por longas áreas de oceano. Convence-te de que, renteando com quaisquer tempestades, aflições, ventanias de discórdia, rochedos de angústia ou golpes de incompreensão, trabalha e serve sempre. Porque o trabalho em todo o tempo e em toda parte será invariavelmente o leme divino que nos conduzirá no rumo dos portos de paz e libertação. Todos nós aspiramos conseguir determinada realização em determinados ideais, mas todos necessitamos complementar qualidades para as aquisições que demandamos. Querias um casamento perfeito e a divina providência te concedeu um matrimônio em que te aperfeiçoes. Considerando que não somos seres angélicos, e sim criaturas humanas, recebeste uma esposa ou vice-versa para um encontro feliz, entendendo-se, porém, que esse encontro não exclui o aprendizado da abnegação através da solidariedade recíproca. Desejavas filhos queridos que te concretizassem os sonhos e a vida te entregou, filhos amados, que te ofertam os mais altos testemunhos de ternura. Entretanto, ei-los que exigem de ti sacrifício e renúncia, a fim de que se façam educados e felizes. Sonhavas com certos empreendimentos em matéria de arte e cultura, indústria e administração, e atraíste semelhantes encargos. No entanto, qualquer deles te angaria o êxito com vantagens compensadoras, se te entregares sinceramente à disciplina e à responsabilidade. Esperavas amigos em cujos ombros te apoiasses para viver, e esses amigos apareceram, porém, a fim de conservá-los, será preciso aceitá-los tais quais são, com o dever de compreendê-los e auxiliá-los, tanto quanto aguardas de cada um deles entendimento e cooperação nas áreas do apoio mútuo. Efetivamente, queremos essa ou aquela premiação da vida, mas não nos esqueçamos de que a vida nos pede a retribuição de todos os valores que venhamos a conquistar com o trabalho na edificação do bem, de vez que também no campo da alma, para receber é preciso dar, porquanto em qualquer setor da existência, daquilo que se planta é que será justo colher. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar aqui com vocês para mais um momento de poesia, música e reflexões em busca de Deus. Em nosso encontro de hoje, falaremos sobre o trabalho. Sim, o trabalho como forma de elevação espiritual e o caminho para o encontro com o luminoso. A história das relações laborais se confunde com a própria história da humanidade. No início, as relações humanas viam o trabalho
como forma de sobrevivência, de realização das condições necessárias à manutenção da vida individual e coletiva. Os homens caçavam e coletavam, enquanto as mulheres tratavam do microcosmo relativo aos filhos que ficavam sob sua guarda. De alguma maneira, a noção de trabalho-necessidade se misturava de tal forma com a vida que pouco havia de diferente em relação aos demais seres da natureza. Afinal, animais, de um modo geral, assim também agiam. Individual ou coletivamente, o emprego de um certo grau de esforço era demanda obrigatória. Com o passar do tempo, a hierarquização da sociedade trouxe outras percepções a respeito do trabalho. Castas consideradas inferiores ficariam com o encargo das tarefas consideradas menos nobres, com os trabalhos braçais, enquanto aquelas consideradas superiores ficariam com as intelectuais, como, por exemplo, a poesia, a filosofia, a retórica. Tal situação, aliada às crenças religiosas, em que a atividade aparecia como punição divina, levou à construção da noção do trabalho-sofrimento, daí seu nome ser derivado de tripalho ou três paus, instrumentos de tortura, utilizado em épocas mais afastadas do tempo. O fato é que em a natureza tudo é trabalho. Desde os seres mais simples aos mais complexos, todos desempenham alguma forma de atividade laboral. Dentro da natureza, em termos das relações ecológicas, aspectos como mutualismo, comensalismo e outros menos harmônicos, como o canibalismo, o predatismo, atuam como formas de trabalho em suas plurais possibilidades, sendo cada forma igualmente contribuição importante para o equilíbrio geral. Se pensarmos em termos de maior profundidade, é certo imaginar como trabalho a vibração e o movimento que presidem a tudo que existe. Elementos, mesmo aqueles presentes no mundo quântico, estão em constante movimento, o qual, por sua vez, faz com que as formas subsequentes sejam sustentadas. O trabalho vem desde o primeiro movimento da parte mais íntima de cada elemento até as funcionalidades externas, orgânicas ou não, manifestas e características do elemento observado. Assim, o trabalho preside a própria existência, sendo por isso uma lei da natureza, conforme assim está exarado na parte terceira de O Livro dos Espíritos, questão 674, onde as entidades confirmam esse pressuposto, reforçando ainda na questão 677 a extensão dessa natureza. Do ponto de vista evolutivo, o trabalho contribui em aspectos materiais, intelectuais e espirituais, sendo por isso fator de importância ímpar quando falamos da viagem dos espíritos na direção à perfectude que os aguarda. Materialmente falando, no trabalho se apresentam os elementos que atuam para produzir as formas e estes os mecanismos que sustentam as funções necessárias à vida e ao equilíbrio sobre o planeta. Ampliando para aspectos mais humanos, compreendem as atividades realizadas pelas pessoas nos mais variados campos da sociedade. Os graus de esforço empreendido, as relações entre os envolvidos nas atividades do trabalho realizado, a exposição e os riscos envolvidos, todos são aspectos relativos ao grau de desenvolvimento e civilidade alcançado por estas comunidades. É inegável que o acréscimo das necessidades foi impulsionador do desenvolvimento de novas tecnologias, aprimorando as técnicas, melhoria nas condições de trabalho, forçosamente filhas diletas do aprimoramento intelectual, fundamento do desenvolvimento moral, às vezes posterior, mas não dissociado ou isolado. Para além desta camada social do trabalho, exposta em nossas relações humanas, temos outras como a das células que constituem os corpos, a dos elementos químicos que trabalham pelas suas transformações em prol da vida, e não menos importantes, aquelas outras que revelam os esforços inauditos diários que empreendemos para as reformas íntimas e os aprimoramentos espirituais. Diariamente elaboramos, desde o estado dos sonhos até as horas de vigília, encontros com os conteúdos íntimos que vão aflorando em forma de conflito e descobertas. Estas muitas vezes resultantes dos primeiros, que culminam em avanços na autoconsciência e, consequentemente, progressos na percepção do indivíduo, capaz e pronto para um vir a ser mais elevado. O espírito avança quanto mais se aclaram as questões adormecidas, tornando o indivíduo mais consciente de si mesmo, com novos repertórios para os enfrentamentos do dia a dia. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho.
Disse certa feita Jesus aos seus discípulos: como filhos desse Pai, trabalhamos também, e qualquer que seja a nossa condição, encarnados ou desencarnados, pobres ou ricos, líderes ou liderados, superiores ou subalternos, trabalhamos e assim contribuímos para os desígnios do Criador, nos aproximando como trabalhadores do divino grandioso que nos abraça a todos. Afinal, conforme nos traz o poeta baiano em espírito, Castro Alves, essa é a luta eterna e bendita em que os espíritos se agitam na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. E ainda complementa posteriormente. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor e o universo é o seu altar. Uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. Um mar de virtudes é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta.
corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Esperar, sim, conservar a fé, mas cooperando sempre com todos os que se empenham na edificação do bem que aspiramos a atingir. Nessa forma de intercâmbio, permanece o trabalho entre os obreiros domiciliados na espiritualidade e aqueles que ainda se encontram no plano físico. Os mensageiros do mais além auxiliam positivamente nas realizações construtivas e enobrecedoras do mundo. Entretanto, precisam apoiar-se no esforço de base dos companheiros da terra. O professor ministrará o ensinamento. O aprendiz trará os valores da atenção para fixá-lo. O musicista transmite a melodia. O instrumento lhe propiciará condições para isso. O arquiteto traçará o plano do edifício. O construtor ajustará os agentes adequados à concretização que lhe corresponde. O inventor formará o carro que facilite a condução. O usuário saberá manejá-lo segundo os princípios que lhe regem a estrutura. Isso igualmente ocorre nas áreas da natureza. O lavrador recebe a semente pronta, destinada à germinação, mas é chamado a oferecer-lhe refúgio e cuidados no solo. A força elétrica espalha facilidade e reconforto no mundo. Entretanto, quem lhe quiser os benefícios necessitará resguardá-la com disciplina e proteção. A esperança é luz nos caminhos da alma, força para as melhores realizações, ânimo para a aquisição do progresso e alavanca na sustentação da paz. Entretanto, para alcançar os fins a que se destina, é imperioso que a criatura não a deixe sozinha em sua função de apoio, e sim que também colabore com ela na execução do melhor a realizar, atendendo à parte de serviço que lhe compete fazer. O trabalho será sempre o prodígio do universo, a força que o entretém, a luz que o eleva. Observemos junto de nós. Tudo é trabalho para que a vida se nos transforme na bênção de cada dia. Trabalha o sol e o mundo se equilibra. Trabalha o mundo e a natureza se renova para que os processos da evolução nos conduzam para o mais alto. A fonte é bondade e a semente faz-se pão porque trabalha servindo. Reflitamos nisso para que o repouso inoportuno não se nos infiltre no espírito por ferrugem destruidora. No trabalho é que surpreendemos todas as oportunidades de progresso e melhoria a que nos endereçamos. Aquele a quem servimos é quem realmente nos servirá. Damos e recebemos, isso é tão natural quanto plantar e colher. Por isso mesmo, seja qual seja a condição em que nos achemos, o trabalho é caminho para a ascensão à felicidade justa. A hora de que dispomos, a pessoa da estrada, o companheiro em serviço, o amigo e o adversário constituem talentos potenciais que é preciso aproveitar para o bem, a fim de que o bem nos enriqueça de paz. Não vacileis, atendamos aos imperativos do servir e estaremos no clima do obter. Não há outra via para alcançar os nossos objetivos de ordem superior senão essa. O descanso existe por pausa de refazimento e reformulação, nada mais. Recordemos semelhante verdade para que não lhe desrespeitemos a fronteira, caindo na marginalização de nossas melhores forças.
trabalhar sim e trabalhar sempre, porquanto se tudo quanto existe agora de bom e de belo aos nossos olhos na terra é fruto do esforço de quem agiu e construiu, o futuro, por reino de segurança e felicidade entre as criaturas, tão somente surgirá por fruto de quem trabalha no presente, atendendo aos apelos do Cristo, para que, em nos amando uns aos outros, nos façamos obreiros fiéis e devotados no levantamento da nova era para um mundo melhor. Reza a lenda que em uma floresta havia um formigueiro muito antigo, onde as formigas trabalhavam sem cessar. Nesta floresta, esta não era uma situação comum, uma vez que ordinariamente as demais espécies viviam isoladas, cada uma por si. Durante 24 horas por dia, as formigas se revezavam em afazeres estafantes, alternando o tempo de trabalho e descanso. Por conta da alta produtividade, este era considerado o mais sofisticado grupo da floresta, não havendo nenhuma colônia que fosse capaz de superá-la. Mesmo e apesar da imensa carga de trabalho, as formigas que ali trabalhavam eram extremamente felizes. Desde o despertar, pequenas larvas eram servidas como espécies de café da manhã, não sem antes a formiga rainha Amor proferir algumas palavras de incentivo que serviam de estímulo àquelas mais fatigadas pelo extenuante labor. Saíam as turmas do plantão, rendendo aquelas que voltavam para o repasto e o merecido descanso. Todos os dias, sem exceção, elas trabalhavam, mas algo começava a acontecer no formigueiro que fugia um tanto quanto a esta costumeira rotina. Algumas formigas, em seu período de descanso, perguntavam a si mesmas o que haveria para além daqueles muros. Será que outras formas de vida poderiam existir? Será que aquela realidade alcançava outros seres da floresta? Uma jovem formiga chamada Flick resolveu investigar. Em um dos seus períodos de descanso, ela saiu pela porta do formigueiro utilizando um uniforme do exército de formigas que se ocupavam da guarda daquela colônia e foi se afastando, até ficar fora dos domínios daquele imenso grupo ao qual pertencia. Adentrou pela mata e começou a perceber um mundo muito estranho. Animais exóticos que se arrastavam pelo chão, outros que habitavam o fundo dos rios e lagos ou que saltitavam em pulos quilométricos. Em sua percepção de formiga, é claro. Até imensas feras de bocarras gulosas à espreita das suas caças, mas nada que lembrasse a casa de onde viera. Nossa, pensou Flick, que mundo estranho, tudo era diferente. Ali parecia que cada qual fora criado para viver em seu próprio mundo. Isolados uns dos outros, esses seres viviam sem interesses comuns que lhes direcionassem o passo. Tudo era uma tremenda desorganização e Flick pensava em sua colônia. Quando aqueles animais iriam aprender tudo aquilo que ela aprendeu? Em uma manhã em que Flick saíra em continuidade da sua jornada, encontrou um jovem leão que gemia horrores. Um espinho o havia perfurado a pata. Flick apressou-se a ajudar, mas percebendo que o leão poderia devorá-la, em um só golpe escondeu-se entre as ramagens que acomodavam a grossa juba do leão e falou: "O que aconteceu, jovem leão?" O leão parou para observar quem tivera tido a ousadia de lhe dirigir a palavra e, sem encontrar ninguém, respondeu: "Quem ousa falar comigo?" Sem perda de tempo, Flick asseverou: "Sou o deus da floresta e vim acudi-lo em sua necessidade." O leão, tomado de surpresa, contou que fora atingido pelo espinho quando tentava pegar uma desavisada tartaruga que aparecera à sua frente. Flick então, imediatamente, viu que a poucos metros a pequena tartaruga se escondia, tremendo de medo do leão. E pensando nas lições aprendidas em sua casa, falou: "Amigo leão, aquela tartaruga fui eu quem a colocou no seu caminho. Sabia que à sua frente havia uma trilha cheia de espinhos e coloquei-la ali justamente para quando você se acidentasse, ela fosse imediatamente ao seu socorro. Mas você, que não tem o hábito de considerar nada mais além de você mesmo, tentou comê-la, não sabendo que assim procedendo estaria se prejudicando severamente. Ainda bem que não logrou o êxito da sua empreitada, pois ela ainda está ali, escondida da fera a quem apontei como alvo dos seus serviços. Posso chamá-la agora e aliviar imediatamente a sua dor. Pois chame-a imediatamente, farei qualquer coisa para me livrar deste sofrimento atroz." Flick virou-se para a tartaruga e explicou que ela podia fazer um grande favor ao leão e nunca mais
ele a perseguiria e nenhuma outra tartaruga seria molestada dali por diante. A tartaruga imediatamente pulou na frente do leão e, com um certeiro golpe da sua aguçada boca, arrancou o espinho para alívio da fera, muito tranquilizada. Pequena amiga, gratidão imensa pelo favor, disse o leão. Gratidão a você, Deus da floresta, por ter colocado esta tartaruguinha à minha frente. Diga-me, o que devo fazer para recompensá-la, amiga pequena? Flick tomou a palavra e, ainda como Deus da floresta, falou assim para o leão. Amigo, doravante quero que compreenda que ninguém pode viver sozinho. Todos temos algo a contribuir com o bem comum. Todos os seres da floresta podem viver em uma sociedade participativa, onde uns ajudam os outros, buscando sempre um lugar mais tranquilo para que a vida aconteça. Você poderá ajudar a tartaruga a encontrar seu alimento. Poderá, de vez em quando, retirar dos galhos mais altos aqueles frutos saborosos para que elas possam se alimentar. E sempre que tiver algum espinho nas suas patas, saberá que poderá contar com elas. Assim, se todos compreenderem, tudo nesta floresta será absolutamente melhor. A notícia correu como rastilho de pólvora. Todos ficaram impressionados em saber das pazes que fizeram o leão e a tartaruga. E assim, começaram a noticiar em todos os cantos amizades novas e improváveis que passaram a surgir. Pássaros fazendo amizades com as flores, frangos com raposas, cobras com lagartos, insetos de variadas formas passaram a coabitar a floresta em perfeita harmonia. E até nos rios, jacarés agora contavam com pequenos peixes para limpar seus afiados dentes. Assim, a floresta começou a prosperar. Todos felizes em suas ocupações coletivas. Flick assumiu o papel de mentor da floresta, sem que nunca ninguém soubesse que fora uma pequena formiga que os ensinou a viver assim. Todos trabalhando para o bem comum era a melhor e mais perfeita forma de aprimorar a vida de todos. Realizado, Flick tomava o caminho de casa quando, passando por uma folhagem, ouviu uma voz. Flick, obrigado. Quem é você? Sou o Deus da floresta. Por muitos e muitos anos, tentei de todas as formas fazer com que os animais compreendessem a razão de estarem juntos. Os propósitos e aprendizados coletivos disponíveis dessa interação, mas sem sucesso, quase desisti. Até que vi você, uma pequena formiga, usar a dor como professora e assim mudar tudo em um reino desta floresta. Gostaria de nomeá-la, doravante, guarda-mor das criaturas. Serás imortal e sua voz será minha voz dentre os animais e seres desse planeta. Nomearei a dor como sua assistente imediata. Partam, pois, pelo planeta e digam para todos como amar dá certo e que sempre será este o melhor caminho. Conta-se que desse instante em diante, todas as vezes que as criaturas se embrenham nas matas do egoísmo e do isolamento, experimentando a dor como professora, a pequena Flick aparece e pergunta: por que sofre? Tenho para você uma solução. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do trigo, milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
milagrar do trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Trabalha e encontrarás o fio diamantino, que te liga ao Senhor que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino. Desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra em cântico divino, do trabalho imortal brunindo a vida eterna. Tudo na imensidão é serviço opulento, júbilo de ajudar, luta e contentamento, desde a flor da montanha às trevas do granito. Trabalha e serve sempre, alheio à recompensa, que o trabalho por si é a glória que condensa o salário da terra e a bênção do infinito. Quando o primeiro homem desceu aos vales e aos montes da terra, sentiam que a miséria lhe entravava todos os passos. Entristecido ante a contemplação de pântanos e desertos, voltou receoso ao trono do Senhor e rogou em voz súplice: Pai misericordioso, compadece-te de mim, a indigência persegue-me. Socorre a minha extrema pobreza. E o Todo-Bondoso, prometendo-lhe proteção e carinho, recomendou-lhe o trabalho das mãos. O homem tornou a gleba escura e triste e agiu corajosamente. Improvisando utensílios rústicos, distribuiu as águas, drenou os charcos, selecionou as plantas frutíferas e conseguiu edificar o primeiro ninho doméstico. Instalado, porém, na casa simples, reconheceu que a ignorância lhe assombrava a imaginação. Amedrontado, com as inibições espirituais que o sufocavam, regressou ao céu implorando: Senhor, Senhor, minha cabeça jaz em trevas. Auxilia-me, dai-me claridade ao entendimento. E o Todo-Sábio, reafirmando-lhe o seu amor infinito, aconselhou-lhe o trabalho do pensamento. Atendendo à indicação, o homem passou a observar com redobrada paciência os fenômenos que o cercavam, adquirindo preciosas lições da natureza e criando com o esforço próprio os primeiros livros de pedra. Ilhado, todavia, em tarefas e estudos, experimentou o anseio de exteriorizar-se e voar. A solidão amargava-lhe o espírito. Aspirava a comunhão com os outros seres, anelava penetrar os segredos do firmamento. Depois de muitas lágrimas, retornou ao paraíso e pediu em pranto: Pai, estou sozinho, ampara-me, ajuda-me a fugir do cárcere de mim mesmo. O Todo-Poderoso, afagando-lhe a fronte, abençoou-lhe a presença e receitou-lhe o trabalho dos sentidos. Dias rolaram sobre dias. Depois de muitos anos, já encanecido, notou
que os seus inúmeros descendentes surgiam irritados e desarmônicos a propósito de inutilidades e ilusões. A discórdia armava entre eles perigosos abismos. Torturado, o infeliz demandou a casa do Senhor, mas reparou com surpresa que o paraíso elevara-se além das estrelas. Triste e cansado, orou em lágrimas ardentes. O todo compassivo não veio pessoalmente ouvir-lhe a súplica, mas enviou-lhe o mensageiro aureolado de bondade e de luz, que lhe falou carinhosamente: volta ao mundo em nome do Senhor e trabalha constantemente. Se teus filhos e netos se desentendem uns com os outros, dá trabalho ao teu coração, amando, perdoando, servindo e ensinando sempre. E porque o homem indagasse sobre a ocasião sublime em que lhe caberia repousar na companhia do Eterno Pai, o emissário respondeu, delicado e solícito: vai e constrói, segue e atende ao progresso. Avança, marcando a tua romagem com os sinais imperecíveis das boas obras. O trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te reconduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. A morte é realmente libertação, mas a fuga ao dever é agravo de compromisso. O lavrador que espera ao fim do dia descansará sob a paz do firmamento estrelado. Aquele, porém, que incendeia o campo desertando das próprias obrigações, condensa a névoa do remorso dentro do próprio ser. Por maior seja a dor que te fira, acenera-te e espera, mas espera agindo e servindo para o bem. Nunca te entregues ao desespero. Certas provas expressam bênçãos ocultas das quais na terra não se compreende o significado imediatamente. Serve e aguarda o tempo. Tudo se renova a fim de aperfeiçoar-se. O que hoje te parece sofrimento, amanhã talvez considerarás por socorro de antecipação. O progresso é a soma dos problemas solucionados. Evolução é barreira vencida. Dificuldade é medida de resistência. Tribulação é o cadinho da fé. Ergue-te cada dia para fazer o melhor que puderes. Quando não conseguires adiantar-te em passo regular, segue lentamente, mas segue de maneira constante no trabalho que a vida te deu a realizar. Não te acomodes com pessimismo e desânimo, nem esmoreças no serviço a que te propuseste. Quando a sombra se faça mais espessa em torno de ti, acende a chama da oração e prossegue. A luz da prece te fará ver a estrela da esperança a guiar-te em rumo certo. Porque a esperança é a baliza na marcha de todos os corações que procuram por Deus.
A oração é a rogativa, o trabalho é a resposta. A oração é a candeia, o trabalho é a luz. A oração é a semente, o trabalho é o fruto. A oração alenta, o trabalho garante. A oração vigia, o trabalho defende. A oração é o remédio, o trabalho é a cura. A oração é a paz, o trabalho é o rumo. Pela oração, o homem se eleva da terra aos céus. Pelo trabalho, o homem constrói os céus na terra. Se a oração é o corpo da crença, o trabalho é a sua alma, porquanto, segundo a palavra do apóstolo, a fé sem obras é morta. Nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução e burilamento. Nele, a herança de amor com a qual o espírito se refaz para a jornada renovadora em direção aos objetivos supremos da vida. Para conhecer-lhe, porém, a sabedoria de orientador da felicidade, é preciso crer nele e aderir-lhe ao programa de esforço criativo, penetrando-lhe as qualidades positivas de dissolvente das nossas velhas imperfeições. Não admitas que a adversidade, tropeço, desilusões ou dívidas te impeçam de receber-lhe o benefício salvador. É com ele e por ele que conquistarás todos os recursos destinados à tua sustentação. Se te vês sob o domínio de fraqueza deprimente, ser-te-á revigorante a restaurar-te o comando das próprias forças. Se experimentas a compulsão de hábitos indesejáveis, erigir-se-á a condição do libertador de que necessitas. Se te reconheces debaixo da pressão de dívidas constrangedoras, encontrarás nele o abonador seguro de tua quitação. Se sofres o cerco de adversários, sejam eles quais forem, levantar-se-á como sendo o agente benéfico que os desarmará, angariando-lhes em teu favor apreço e simpatia. Se te confessas defrontado por necessidades materiais, descobrirás nele a saída contra a penúria. Se detens alevantados ideais de beneficência ou educação, nunca chegarás a realizá-los sem ele. Se aspiras ao progresso, terás de adotar com ele a cobertura de todos os teus planos. Se patrimônios amoedados te garantem a ociosidade, inspirando alguém a dizer-te que não precisas trabalhar, continua oferecendo ao trabalho o melhor de tuas energias, porque será ele a defensiva contra o tédio e a viciação, capazes de te arruinarem a existência. Mas, onde estiveres, trabalha construindo o bem. Interpretada apenas a afeição de movimento, a atividade é suscetível de ser empregada para o mal. A pedra dedicada à construção pode transformar-se em instrumento do crime nas arremetidas da delinquência. Abraça, pois, no trabalho como serviço, a rota de cada dia
e com a tua utilidade para os outros, obterás através dos outros o caminho, o apoio, o auxílio e o incentivo para a tua segurança, tranquilidade, alegria e libertação. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob a tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas, com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me por acréscimo de misericórdia a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Que assim seja. Eu escuto a tua voz, minhas mãos empresto a ti. O trabalho é pra mim uma oração. As sementes que plantei, as colheitas do porvir, foi pra isto que tu me puseste aqui. Nas distâncias do infinito, do pequeno ao grande ser, em tudo a teu trabalho eu posso ver. Dá-me força para ir, o mundo novo que virá. Só não me deixe partir, sem que eu possa te mostrar que eu sei que estando aqui, sou para ti trabalhador. Meu suor é manifesto de amor. Eu escuto a tua voz, minhas mãos empresto a ti. O trabalho é pra mim uma oração. As sementes que plantei, as colheitas do porvir, foi pra isto que tu me puseste aqui. Nas distâncias do infinito, do pequeno ao grande ser, em tudo a teu trabalho eu posso ver. Dá-me força para ir, o mundo novo que virá. Só não me deixe partir, sem que eu possa te mostrar que eu sei que estando aqui, sou para ti trabalhador. Meu suor é manifesto de amor. Sem que eu possa te mostrar que eu sei que estando aqui, sou para ti trabalhador. Meu suor é manifesto de amor.